Olá, boa tarde a todos, a todas. É uma alegria estar aqui com todos esses convidados. Estamos dando início à live O que os estudantes pensam sobre ciência. Eu sou Daniel Leite, secretário executivo do Mediativa, o Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes. O Mediativa é a organização que está realizando, né, o Festival de Filmes de Ciência Science Film Festival 2021 no Brasil, em conjunto com o Instituto Goethe, né, Goethe Institute, enfim, estou aqui apoiando na produção do evento. E hoje, né, dia 19, sexta-feira, estamos tendo a derradeira Jornada da Ciência e Educação. Ao longo de 5 encontros, a gente pôde conversar com cientistas, educadores, jornalistas, pessoas que pensam a ciência e a educação, essa relação entre a investigação, a pesquisa e a escola e a comunicação. Então, é um grande momento para a gente, que estamos encerrando esse ciclo, mas também estamos dando continuidade com o evento, porque os filmes ainda vão ficar disponíveis para qualquer interessado. É só se inscrever no formulário de inscrição do Science, que está disponível aqui no chat. Então, se inscrevam e vocês vão ganhar acesso a esses 37 filmes até o dia 20 de dezembro, tá bom? Tem muita coisa bacana. Vamos ver um pouquinho dos filmes que têm relação com essa conversa de hoje? A gente preparou um trailer especial. Pode rodar. David, de onde você saiu? O que você está fazendo? Bom, colhendo legumes. Ah, que delícia! Você já viu meu novo sistema de irrigação? Ele utiliza água de reuso e água da chuva. E para que serve? Primeiro, para que eu não precise regar os legumes. Segundo, para que eles possam crescer mais gostosos e saudáveis. Oi, nem vi você aí. Tava curtindo a vista. É o campus da universidade, você conhece? É lindo demais. Eu ainda vou estudar aí. Tô ralando pra isso. Tchau, Augusto. Lembra dele? Ele dá aula aqui. Ficamos amigos no ônibus. O que ele mais gosta de fazer é pesquisar formas alternativas de gerar energia com mais eficiência. Foi ele que me contou que descobriram na Espanha um tipo de turbina eólica que funciona sem hélice nenhuma. E mesmo assim é mais eficiente e ecológico do que as convencionais. Bom dia, pessoal! Bom dia! Eu sou a Mari, doutora em arqueologia e pesquisadora aqui do laboratório. Uau! Hoje eu vou levar vocês por uma viagem sobre o que a natureza nos conta a respeito da nossa origem enquanto seres humanos. Vocês sabiam que todos nós temos ancestrais em comum? A teoria da evolução, que estuda como as características são passadas de geração a geração, nos mostra que todos os seres vivos estão conectados. Mãe, de onde viemos? Nossa família? Não, nós humanos. Bom, existem várias histórias que contam a criação do mundo e da humanidade. Povos diferentes contam a história sobre como o mundo e a humanidade surgiram de modos diferentes. Além das religiões, existe a origem humana, explicada por cientistas como eu. Opa, então, nós vimos os filmes que estão disponíveis aí para serem assistidos. Então, você, professor, você, cuidador, educador que está aí querendo ter acesso a um pouco mais de material selecionado de ciências recente, só se inscrever no nosso site, tá? No Facebook é SFF Brasil,
tá? Então, vocês nos encontram lá e conseguem fazer a sua inscrição. Então, eu vou passar já a palavra para os nossos amigos, Ana Bárbara Ramos, do Semente Cinematográfico, Felipe Barquete, que estão conduzindo essa atividade. E, bom, Ana Bárbara, Felipe, um prazer ter vocês conosco e espero que tenhamos uma live maravilhosa. Então, até logo. Oi, Dan. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer pela possibilidade de estar aqui com vocês. Para mim, é uma alegria estar aqui novamente, né, encerrando o Science. E, bom, como você mencionou, como não mencionou, a gente chega hoje, né, no encerramento da jornada, e para celebrar esse encerramento, a gente propôs um encontro, né, onde a gente pudesse ouvir um pouco o que as crianças pensam, os estudantes pensam sobre ciência, né? E é uma escuta que tem como interesse a curiosidade das crianças para esperançar um mundo regenerado, que a gente consiga curar a saúde do planeta e das pessoas. A crise climática é, sem dúvida, um dos maiores desafios, né, da nossa civilização, e os seus efeitos têm relação direta com o nosso modo de se relacionar com o meio ambiente. E se, de um lado, as crises atuais têm demonstrado que nós, adultos, precisamos repensar, né, nosso modo de ser e de estar no mundo, por outro, crianças, né, e jovens têm se mobilizado mundialmente em torno dessa pauta, conclamando mudanças e atitudes mais efetivas, não só para o benefício das gerações futuras, mas também para que outros seres continuem a viver e a florescer aqui nesse planeta. Então, o nosso bem-estar como pessoas e como espécie humana depende de uma compreensão mais expandida de que estamos todos interligados e a nossa vida é interdependente de todas as outras formas de vida. A partir de uma vivência, né, que a gente realizou, e aí juntamente com o Felipe Barquete, que hoje ele não está aqui na frente, ele está nos bastidores, e então a gente lançou um desafio, né, para os nossos convidados e convidadas que estão aqui, que era justamente pensar ideias para curar o planeta Terra aqui e agora. E aí, para conversar sobre isso, a gente tem a alegria, né, de estar com algumas crianças, no caso aqui, Yara Rocha, Lucas Sena, Samuel Felipe, e as educadoras Carol Sena e Bárbara Lopes. Eu queria só dizer uma outra coisa, é que a gente teria também a presença de Vitória Augusta, mas ela teve um imprevisto e não pode estar aqui com a gente, mas se ela estiver aqui nos vendo, enfim, quero mandar aqui um abraço para ela e chamar todo mundo aqui para a roda, né? A nossa proposta aqui é de que a gente possa compartilhar o que a gente vivenciou um pouco para estar aqui juntos para apresentar para vocês, tá? Então, eu vou fazer uma brevíssima apresentação e daí a gente eu já passo, né, a palavra aqui para vocês, tá? Então, como eu falei, a gente está com Yara Rocha, ela tem 8 anos, ela está falando lá de Recife, Pernambuco, e o que mais ela ama na natureza é o elemento água. Samuel Felipe, ele também tem 8 anos, ele está falando de Borborema, aqui na Paraíba, e o que mais ama na natureza são os animais. E a gente tem também Lucas Sena, que tem 8 anos e está no outro lugar bem distante, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o que mais ama, além dos animais, são as aves e os peixes. E agora eu vou apresentar também brevemente as meninas. Bárbara Lopes é do Instituto É com Amor, ela está em Goiânia, e ela divide o tempo como diretora de invenções da ONG É com Amor e é plantadora experimental na Chácara Flamboyant. Mestre em artes visuais e graduada em História e Artes Visuais, está sempre disponível para jogar conversa fora em encontros e piqueniques sobre hortas, espaços públicos, alimentação, coletivo, comunidade, agroecologia, fermentados, educação e arte. Carol Sena, que também está em Porto Alegre,
é educadora, pesquisadora, brincante, graduada e mestre em comunicação social pela UFPE, cursou formações em educação popular e de pedagogia Waldorf. Desde 2012, ela atua na Escola Caminho do Meio, em Viamão, no Rio Grande do Sul, passando por diferentes funções como educadora e diretora e tutora. Bom, feitas as apresentações, eu proponho começar pelas crianças. E para situar um pouquinho, eu gostaria de pedir para vocês, meninos e menina, que compartilhem um pouquinho, assim, para a gente, como foi e está sendo a pandemia para vocês. Quem quer começar? Acho que a Yara pediu para começar. Pode vir, Ayá. Lucas pode... Não, tudo bem, Lucas pode ir primeiro. Vem, tu já abriu o microfone. Não, ele tá com a mão, né? Ele tá com a mão levantada. Tudo bem. Mas eu acho que ele pode esperar, se ele quiser. Ele tá com a mão... Deixa ele ir primeiro. Então vem, Lucas. Depois passa para a Yara. Bom, para mim a pandemia, agora eu já me acostumei, mas eu fiquei, na verdade, bem triste quando eu soube que não ia mais ter aula presencial. Agora eu já voltei e eu já tô mais acostumada, então, assim, a gente já se acostumou, né, a usar máscara e tal. Mas para mim agora não mudou muito, mas antes mudou sim. Você quer vir agora, Yara? Então vem. É porque eu não posso ver ninguém, não posso sair de casa. A máscara é muito apertada e muito quente. É difícil assim, porque dificulta muito. E ainda eu fiquei angustiada, não sei como é a palavra. Angustiada. 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 Eu fiquei angustiada. Samuel, você quer vir? Aí eu faço as costurinhas. Sobre a pandemia, ela pegou de surpresa quando eu fiquei sabendo. Aí eu fiquei bastante entediado ficar em casa, tipo, quase todo dia por causa da doença. Mas hoje em dia também estou bem acostumada a ficar, então para mim já fico com uns dias normais, porém com algumas diferenças. De fato, o que vocês colocam é um momento muito difícil para todos nós, né? Enfim, pensar que essa é uma questão planetária, assim, mas eu fico imaginando que para as crianças eu sempre acho que é um lugar muito mais delicado, né? E te ouvir a Yara, ouvir Lucas e ouvir Samuel agora, isso me dá essa amplitude, assim, né? Do que vocês passaram e do que as crianças passaram, enfim. E agora, nesse momento, também eu queria ouvir as meninas, né? Tanto Carol quanto Bárbara, também um pouco nessa direção da pandemia, mas pensando um pouco nas vivências, né? Na educação infantil e com a formação de professoras, né? Como é que vocês acham que essa experiência da pandemia pode nos fazer reconhecer a conexão entre a saúde do planeta e a saúde dos seres humanos? Quem começa? E aí, Carol? Bom, então
Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. E ouvindo, né, a Yara, o Lucas, o Samuel, eu fiquei pensando assim que a gente também foi pego, né, de surpresa, né, nesse movimento todo da pandemia. Mas eu acho que ela trouxe um olhar, esse olhar para dentro, né, esse olhar interior, assim, né, de alguma forma um tanto forçada, né, de ter feito as escolas pararem, muito comércio ter parado, então a gente tinha que ficar em casa, né, a gente tinha que cuidar, a gente tinha que se cuidar. E eu acho que o fato do cuidado, ele ter ganhado essa dimensão que de início eu acho que estava muito em torno da questão do medo, da apreensão, mas eu acho que ainda assim trouxe essa possibilidade da gente falar sobre o cuidado, né? E eu acho que dentro desse terreno da educação, da formação de professores e de professoras, de olhar para esse aspecto socioemocional também, né? De como as pessoas estavam vivenciando esse momento, né? De entender que a gente tem que cuidar assim de quem educa, né? A gente tem que cuidar também dos estudantes. Esse ano, né, com um retorno presencial aos poucos, híbrido, né? Pelo menos aqui, né? Tanto em Goiânia quanto no estado, a gente ouve muito disso, assim, né? Dos estudantes muito ansiosos, com sentimentos, né? Muito oscilantes. Então, desse cuidado mesmo, assim, que eu acho que ele acabou pela situação toda, né, ganhando uma relevância e que eu acho que isso é muito importante, assim, porque traz essa noção de que não pode ser um cuidado individual, né? Ele é um cuidado que ele tem que ser coletivo, né? Porque a gente está falando de um mundo inteiro envolvido com uma doença, envolvido com um processo, né? Então acho que trouxe também essa dimensão. Então, queria também agradecer a possibilidade da gente estar aqui nessa roda, nesse evento tão interessante, né? E junto com as crianças. E bem nessa linha, assim, que a Bárbara estava falando, a minha experiência também passou bem por aí. Eu estava atuando, logo que iniciou a pandemia, né? Estava atuando como tutora na Escola Caminho do Meio, que é uma função que oferece apoio aos professores no campo da formação continuada e também nesse suporte emocional. Então, foi muito interessante, assim, a gente atravessar isso juntos, tendo as minhas questões pessoais também, com 2 filhos em casa, né? Sendo uma mulher, tendo um filho pequeno. Eu tenho o Lucas e tenho um menorzinho também, de 2 anos. Então, me vi na mesma situação que várias outras mães também da escola, né? E de todas as escolas que ficaram em casa com suas crianças por muito tempo. E essa rede de cuidado que a Bárbara falou, acho que é o que mais se destacou, né? Nessa experiência, assim, da gente ir entrando em contato com essa nossa dimensão criativa, né? E essa nossa prontidão, assim, de pensar soluções em conjunto, de dialogar, de se apoiar na rede, né? Se apoiar uns nos outros. Então, a gente teve algumas experiências bem interessantes, assim, de como manter esse apoio, esse suporte para os professores e para as professoras, sobretudo, né? Para elas também poderem irradiar essa postura de cuidado mesmo para as famílias e para as crianças, né? Manter esse suporte, esse acolhimento e esse apoio direto para as crianças e também para as famílias, né? Então, a gente teve algumas experiências interessantes com práticas de cuidado, com meditação, né? Práticas de meditação estruturadas que apoiaram bastante as famílias durante esse processo, né? E então, além desse autocuidado que a gente foi vivendo, assim, que a gente já tinha na escola, mas que ganhou bastante destaque nesse período, né? Aí eu estou falando especificamente dessa experiência na Escola Caminho do Meio, né? Que é onde a gente está
atuando e atravessou esse início da pandemia ali. Além disso, a gente viu todo esse aprendizado sobre a importância da saúde pública, né, no Brasil, e a importância da ciência com a expectativa da vacina, né? Então, foi um grande aprendizado coletivo, assim, tem sido, né? Tanto nessa dimensão de cuidado, quanto nessa dimensão desses acordos coletivos mesmo, na ciência e nos serviços públicos, a importância que eles têm. Obrigada, meninas. Seguindo aqui, assim, essa é uma questão que, assim, a gente poderia aprofundar um pouco mais, né? E muitas questões, assim, para a gente conversar, mas eu vou pedir licença, assim, para poder a gente ir entrar um pouco mais no que eu comentei lá no início, né? Assim, esse momento agora de chegada e agora essa partilha, né? A partir do desafio que a gente lançou, né? Então, como eu falei, né, o tema da roda da conversa é saber como é que as crianças se relacionam com a ciência, e a gente percebe que o gosto pela ciência, né, é algo que a gente pode estimular, né, em todas as crianças. Na verdade, se a gente parar para pensar, as crianças, elas têm uma vocação para a pesquisa, uma vocação natural para a pesquisa, porque são naturalmente curiosas, né? E parecem estar, enfim, o tempo todo disponíveis para essas descobertas, né? Para aprender através do mundo, né? Nessas descobertas e explorações, assim, né? E aquela pergunta, mas por que isso é assim, né? Essa pergunta que as crianças costumam se fazer sobre o funcionamento do mundo é a base da ciência, né? Assim, é que através desses questionamentos é que pode levar, estou reduzindo, né? Mas que a partir disso pode chegar a grandes descobertas e invenções, né? E foi com base nisso, né, que a gente terminou propondo uma vivência, né? Esse, como eu falei no início, esse encontro ele é resultado de uma vivência, né, com alguns encontros, e isso que eu gostaria de ouvir, enfim, das crianças, e dessa vez eu vou pedir diretamente, assim, para cada um de vocês, né, para que a gente agora, nesse momento, a gente compartilhe um pouco como foi esse processo do desafio, né, nós lançamos um desafio, que ideias a gente pode pensar para curar o planeta, e a partir disso, vocês, né, crianças, mapearam, né, alguns sentimentos, né, alguns medos, e alguns problemas, né, a respeito da saúde do planeta atualmente. E aí eu queria agora, nesse momento, que vocês pudessem apresentar isso, né? E aí eu vou chamar, enfim, Samuel para começar. Se você puder apresentar agora para a gente, falar do mapeamento que você fez, né? E como foi que você chegou nele. Eu fiz um mapeamento com problemas, que é sobre o mundo meio que está se acabando, e os problemas que eu botei foi poluição, desmatamento, queimadas, caçada de animais e aquecimento global. E, bom, aí eu vou girar agora para a Yara. Os meus medos, mais ou menos, é isso? Sim? Os meus medos, mais ou menos, que é sobre isso que a gente está falando, né? São o sol parar de brilhar, a lua vir para a Terra e ser engolida por um buraco negro. Meus pesadelos normalmente são o sol parar de brilhar, a lua vir para a Terra ou ser engolido por um buraco negro. E eu vi esses medos. Foi num sonho e na TV, onde eu vi sobre isso. E minhas ideias para salvar o mundo são uma ideia de usar esse motorhomezinho aqui, fazer ele virar na vida real, ser real na vida real, e usar ele para pegar uma sementinha de cada, pegar ele para pegar uma sementinha de cada planta, de cada país, cada cidade, cada lugar.
para colocar nesse jardinzinho aqui que tem. Obrigada. Obrigada, Yara. Você antecipou a sua invenção, maravilha. Mas daqui a pouco a gente vai pedir para tu mostrar um pouco melhor o desenho e tudo mais, certo? Por enquanto, agora eu vou pedir para Lucas também falar um pouquinho do mapeamento dele. Bom, o que eu botei aqui foi os carros que poluem e precisam de gasolina, o lixo que produzimos, a poluição, né, que é a mesma coisa, os mares que estão ficando cada vez mais poluídos e o desmatamento e queimadas. Massa. Uma coisa que me faz pensar também é onde vocês conseguiram, como foi que vocês chegaram a esses problemas, né? A partir de que lugar, assim, só da observação de vocês, enfim, como foi que vocês chegaram a esses problemas? Os meus foram começando no sonho, os meus foram no sonho, eu vi no meu sonho e na televisão, um pouquinho na escola. Foi num sonho que o sol parava de brilhar. E vocês, meninos? Eu fui na escola, na TV também. Também observando, vendo alguns vídeos. Foi aí que eu cheguei a essas 5 conclusões. Samuel, quer falar também? Eu fiz meu mapeamento a partir de estudos que eu fiz na escola e também através do YouTube. Maravilha. Minha gente, olha, eu queria dizer para as meninas que Bárbara e Carol, se quiserem fazer perguntas para elas, vocês podem também fazer. Mas antes disso, eu vou colocar aqui, vou fazer a pergunta de Mike, do Check Lab, acho que é isso, e ele pergunta para Yaya e para Samuel e Lucas, o que vocês pensam sobre a astronomia? Parece que alguém se entusiasmou. Pode vir, Yara. O que eu penso sobre a astronomia? Como assim o que eu penso? O que eu penso sobre a astronomia? Como assim o que eu penso sobre a astronomia? Ele quer saber se você tem... Eu acredito, né? Se você se interessa pela astronomia. Só para te lembrar, assim, qual foi o tema do teu aniversário esse ano? Tem a ver um pouco com essa pergunta. Sim, meu do espaço, mas quem disse que eu gosto? Eu mesma. Eu adoro. Eu amo astrologia. Astronomia e astrologia. Eu adoro os dois. Mesmo sabendo quais são, a astrologia é a dos signos, a astronomia é dos planetas. E aprender sobre eles é o que me faz muito feliz. Gosto de desenhar os planetas. E o meu planeta favorito é Saturno. É um planeta gasoso e o primeiro a ter anéis vistos. O segundo é Netuno. Não, o segundo é Urano. Urano também tem anéis. Só para ajudar. Uau! Muito bom. E vocês querem comentar também? Lucas, vem. Eu gosto de astronomia, acho um tema bem interessante. Como a Yara falou, né? Os meus planetas preferidos são Saturno e Júpiter. Massa. Você quer falar, Samuel? Gosto de astronomia. Não, tem escola de mim, porque eu tenho. E eu acho interessante no espaço, eu acho interessante as estrelas. São bem bonitas. Ok, obrigada. Ana, licença, posso fazer uma pergunta para eles?
é que a Yara falou que foi a partir do sonho, né? Do sonho dela que ela pensou esses problemas, essas situações. E eu queria ouvir também dos meninos, assim, se eles também, como que é, assim, os sonhos deles, se a partir dos sonhos eles já tiveram ideias, assim, já bolaram invenções, desenhos a partir dos sonhos, se pudessem contar também, que eu acho que é muito legal isso do sonho, né? Porque às vezes a gente vai crescendo e vai se desconectando um pouco disso, dos sonhos, né? E não entende o sonho como um lugar também de criação, né? Aí eu queria saber se vocês se lembram de algum sonho, assim, que vocês já tiveram e que depois que acordou lembrou e foi desenhar ou foi conversar com alguém sobre o sonho. Fiquei curiosa. Bom, eu já teve uns sonhos que eu lembrei depois de acordar, mas não era bem sonho, já era pesadelo. Mas eu me lembro, assim, de uns. O que eu me lembro, assim, mais forte era um que a gente estava. Como meu pai mora num centro de estudo budista, lá tem um refeitório. Daí, tipo, tava indo pro refeitório, daí tinha uma jaula com uma cobra gigante. Só que daí a jaula desprende, daí sai a cobra. E daí a gente. Só que daí uma coisa que eu percebi nos sonhos é que geralmente quando você deixa, assim, quando você morre dentro do sonho, digamos assim, você acorda. Porque daí o sonho acaba, porque você dá um apagão no sonho, daí você acorda. Então, como é como se eu estivesse me controlando no sonho, eu simplesmente deitei no chão, daí a cobra veio e daí me matou, daí eu acordei. Eu me lembro desse sonho. Caramba. A partir dessa pergunta que Bárbara fez, né, da gente se relacionar com os sonhos e nesse lugar da invenção, né? E aí eu pego essa palavra invenção, né, e volto agora para a partir do mapeamento que vocês fizeram, né? Quais foram as invenções que vocês chegaram, né? E nessa vivência também, eu fiquei pensando essa pequena experiência de pensar ideias a partir do mapeamento, de chegar nessas hipóteses, né? De observar a partir do que vocês pensaram, aí daí vocês escolheram um problema, não foi isso? Só para pensar o percurso que a gente fez. Vocês mapearam esses 5 problemas que vocês apresentaram aqui para a gente agora, e daí vocês escolheram um problema, e a partir desse problema vocês inventaram alguma ideia, né, que tem a ver um pouco com isso que Bárbara acabou de mencionar. E aí eu queria que assim, eu só não, mas eu imagino que as pessoas também que estão agora nos assistindo possam estar curiosas para ver essas invenções. Yara acabou, né, terminou mostrando um pouquinho do dela, acho que ela pode aprofundar um pouco melhor. E aí eu queria isso, que vocês apresentassem as invenções, e principalmente uma pergunta que eu quero fazer para vocês não é bem uma pergunta, eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência, de se vocês se sentiram um pouco cientistas, no momento em que vocês começaram a inventar essas propostas que vocês fizeram para a gente. Eu vou chamar Lucas para começar. Bom, minha primeira invenção, na verdade, não foi a que eu iria apresentar, né? Minha primeira invenção seria transformar plástico em água, por causa que daí eu acabaria com um pouco do problema do plástico e também acabaria um pouco com o problema da água. Daí eu fui pesquisando e vi que isso era meio que impossível. Então, daí eu resolvi criar, em vez disso, um carro que ele andava na água. E daí ele também coletava lixo. Daí eu tava falando com o Felipe, né, que saiu, tá nos bastidores. E daí eu criei
a mesma coisa, só que ao contrário. Em vez de ser um carro que virava barco, era um barco que virava carro. E daí ele andava, e tinha um braço que pegava lixo na rua. E quando ele estava no... quando ele estava no... Ai, agora eu esqueci. Quando ele estava na água, tinha uns aspiradores que aspiravam os plásticos que tinham. E apareceu aqui uma perguntação. Lucas? Alguém apresentou aqui. Então, aqui estão apresentando o teu projeto, né? Foi você que fez. Pode passar a página, que seja ela quem apresentou. Pronto, é isso. Quem? É isso, olha aí. Aí, ó. Daí, ele em cima tem um braço robótico, que é bem fácil de ver. Daí tem o aspirador dos plásticos, que é bem pequenininho, que tá bem no canto, na parte de trás do barco. Daí tem as rodas também, que entram no casco quando ele vai no mar. Daí é o título, né, que é o barco aspirador de plástico. E a vela. Pode passar a página. Daí aqui é mais só uma imagem, né? Que o aspirador vai servir para aspirar o plástico. Daí aqui tem uma imagem do aspirador. Né? Daí ele mostra uma imagem montada. Também pode passar a página. Daí tem o sistema aí do braço robótico, que ele vai servir para pegar o lixo jogado nas ruas, por exemplo, ou outros lugares em terra. Pode passar. Daí tem aqui as rodas. Daí você deve estar se perguntando, tipo, o que é MSR ou MCR? Eu fiz, tipo, um resumo que era o MCR era modo com rodas e o MSR era o modo sem rodas. Pode passar. Daí o petróleo, ou combustível, né? Que seria o combustível pro barco. Ele pegaria os plásticos e transformaria em petróleo e usaria como combustível. Pode passar. Daí também teria o modo terra, que a vela abaixaria. E daí ficaria só o casco, braço e aspirador. Pode passar. Daí esse é o meu barco. Pode passar. Daí tem as fontes de pesquisa, que foi inspirado no projeto Manta, que também é um barco que recolhe plásticos, polímeros do mar. Pode passar. Daí, fim. Esse é o meu projeto. Massa. Lucas. E é bom, é interessante que você, quando você apresenta esse desenho, né? Primeiro esse processo, né? De fazer um mapeamento, escolher um ponto, apresentar o desenho, apresentar essas referências, né? Eu ia fazer... você falou que ele tem um modo que ele vai estar na água e tem um modo que ele vai estar na terra, né? Então, como é que vai ser, como é que faz essa escolha, assim, para ele? Ele vai ficar um tempo lá no mar e depois, como é que vai ser essa transição, né? Bem, eu esqueci de botar aí, mas não foi um grande problema, que vai ter um controle, porque um objetivo seria, além desse barco ser uma máquina que conseguisse coletar lixo, eu também pensei nele como se fosse um brinquedo, que daí você anda com ele, você vai andando, brincando com ele na água, só que ao mesmo tempo ele já vai coletando os resíduos de plástico que estão na água. E a mesma coisa nas cidades. E daí o legal aqui nesse controle, você também pode controlar o braço robótico para pegar seja lá o que for, né? Pegar o lixo e transformar depois em petróleo. Mas daí que a vela baixa é um modo por causa que seria no mar eu usaria aquela vela.
só para dar uma empurradinha assim no barco. E no rio, como não tem muito vento, né? Seria mais a correnteza e o controle. Daí ela também poderia estar abaixada ou levantada. O mesmo vale para a cidade, né? Você pode escolher se você quer abaixar ou quer levantar. E o que tu achasse de ser cientista? Achei legal. Sempre gostei de ciência. Massa. Pode falar, Carol. Também, porque no início você falou dessa ideia de transformar plástico em água, e aí depois ele disse que pesquisou e viu que não, talvez fosse impossível. E aí na apresentação ele falou que o combustível, então, transformaria plástico em petróleo, em combustível. Daí eu queria perguntar de onde ele tirou essa ideia, como é que foi essa reflexão, né, que ele fez sobre isso especificamente. Bom, eu sempre estava interessada no lixo, né? De tirar o lixo. E daí eu fiquei pensando assim, poxa, o que eu poderia fazer com aquele lixo? Porque ele não era só coletar, eu também tinha que fazer alguma coisa com ele. Então eu fui pensando, daí eu pensei, e como eu sabia que o plástico era feito de petróleo, daí eu acho que o que eu pensei, né, foi que como o petróleo é parecido com água, daí eu tive essa ideia, assim, será que teria como pegar a água de um plástico? Então daí eu tive essa ideia da máquina que transformasse plástico em água. Eu fui pesquisando se tinha, assim, se plástico conduzia água. Eu não achei nada que dizia que sim. Mas tudo bem, né? Porque agora já tem outro projeto. Mas mais pra frente, quem sabe. Muito bom. Eu agora quero ouvir Samuel. Você pode apresentar para a gente também o teu projeto? No início, foi bem difícil porque eu estava meio sem ideias de fazer uma invenção. Aí eu fui lendo e me deu uma ideia de fazer um robô que ele basicamente ia limpar os oceanos. Ele tem uma cabeça só para design mesmo. Ele também tem algumas garras que servem para agarrar o lixo detectado por um sensor que fica mais ou menos embaixo do robô. E também vai ter meio que uma portinha mais ou menos no peito do robô, e mais ou menos embaixo vai ter um triturador, que vai ficar armazenado mais ou menos ali em cima do sensor. Ele vai ter um máximo de carga de 5 quilos, que ele vai poder carregar de lixo triturado. Ele também tem um braço que vai servir para movimentar as garras. E é assim, meu robô. Samuel, uma coisa que a gente tinha perguntado para ti, né? Eu acho que da último encontro, né? O que acontece com o lixo que ele recolhe, né? Já que ele vai ficar tanto tempo no mar, né? Quando ele tiver com o armazenamento cheio, o robô vai transportar o lixo para uma fábrica de reciclagem para reutilizar o lixo coletado por ele. Massa. E como foi essa experiência de você ser um cientista? Foi muito boa. Como se eu tivesse inventado alguma coisa mesmo, entendeu? Só que, por enquanto,
O visto ainda não foi construído. Mas é a próxima etapa. Você inventou mesmo, né? Você inventou. Você acabou de apresentar para a gente, já tem um protótipo. Aí falta a próxima etapa, né? Mas ele tem uma materialidade, assim, eu consigo visualizar o que você fez, sabe? E, bom, agora eu quero ouvir Yara, que ela possa apresentar para a gente o projeto que ela mencionou ali um pouquinho. E você pode vir agora, Yaya? Você vai projetar, né, Felipe, o desenho dela? É isso. É um jardim do mundo. E não precisa comprar nada, porque já tem tudo no jardim. Lá nele, dentro do jardim, tem um laguinho, tem morango, tem mandioca, tem brócolis, tem açaí, tem coco, tem flores, tem peixe, tem colmeia e etc. Planta de todo mundo. Todo mundo mesmo. Ele anda pelo mundo para pegar sementes. A pessoa que está dentro desses lugares. As abelhas servem para polinizar e fazer mel. E é muito divertido. Aqui no desenho também mostram como se fosse na parede uns desenhos como se fossem gráficos. Aí esse amarelo é o mel, que tem bastante escrito. A água tem legal. Aí a água é esse azul. Aí o vermelho é frutas. O verde é flor. O verde claro é planta no total. E esse azul meio escuro, parece roxo, é estrelas. O telescópio serve para ver as estrelas. E com ele fica mais divertido. E de noite... Só para avisar, aqui dentro tem uma janelinha, aí tem uma coisa verde. Isso aí é um projetor que está guardado. Que está dentro da casa. Aí, cada pessoa tem seu próprio alimento, do caso que ela pega lá no jardinzinho. É porque a minha gosta de mostrar assim mesmo. Aí, esse aqui foi só um desenho de como é o negócio. Eu fiz até as paredes coloridas. As paredes coloridas. E assim ele fica bem legal. Só que ainda falta fazer a colmeia. Vou adicionar isso aqui e dizer que é uma colmeia. Pronto, a colmeia tá aqui. Mostra assim pra gente. Então, você fez, só para entender aqui, você fez o desenho, que é o protótipo desse. É o que? É um motorhome, é isso? E aí agora tu mostra pra gente o protótipo já. E aí você fez com o quê? O que são esses... que material é esse que você utilizou para produzir o motorhome? Assim som, vice? É basicamente metal. Aí é um metal que eu vou escolher de onde é. Agora eu vou escolher que é um metal chinês. E eu ainda vou botar um ar-condicionado. Aí eu pôr painel de controle, que pode até ligar um ar-condicionado. Assim. Tem painel de controle, que pode até ligar ar-condicionado. Tô brincando. Qual foi a tua experiência? Como foi a experiência de ser cientista, Yara? Foi muito boa. Eu gosto. Dessas invenções, né? Olha, teve uma pergunta que eu terminei não colocando aqui para Samuel, que foi... estão querendo saber o nome do robô, Samuel. Ele já tem nome?
Thaís que fez a pergunta. O nome, eu estou tentando lembrar, mas pelo que eu lembro, é o robô limpador de oceanos. Nossa, O nome do meu motorhome é Primavera. que lindo! Nossa, é uma experiência muito, muito interessante essa de pensar nessa coleta das sementes pelo mundo, fazer um jardim, né? E poder colher toda a comida, enfim, ali. Isso tem muito a ver com o trabalho de Bárbara, né? E agora eu vou aproveitar, meninos e menina, eu vou voltar agora aqui para as meninas, para ir para a Bárbara e para a Carol, também para a gente poder ouvir um pouquinho vocês. E tem algumas perguntinhas aqui. Nesse caso, né, assim, acho que eu vou seguir por Bárbara logo, considerando esse vínculo agora com esse motorhome Jardim de Iara, que tem a ver realmente com o teu trabalho, né, Bárbara? E você lá na Ecoamor, né, você é uma diretora de invenções, né? E então, entre essas coisas que você desenvolve, entre os projetos, tem essa relação com as hortas, né, com o projeto Ninhos de Aprendizagem. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse processo e como é que vocês conseguem promover atividades de educação ambiental, né, que sejam contextualizadas e que estimulem a curiosidade dos estudantes. Sim, nossa, eu fiquei encantada, assim, eu sou suspeita, né, mas eu fiquei encantada com a invenção da Iara, quando eu vi o desenho, quando eu vi a ideia dela, porque desse movimento, assim, até disso, né, de entender que pode ser as sementes do mundo todo, né, e aí a gente pode ir numa caravana, né, passeando aí, andando, conhecendo o mundo, e conhecendo o mundo através das plantas, né? Através das sementes, né? Eu achei muito, muito inspirador, Yara, seu projeto, sua invenção. E aí aqui a gente trabalha, então, com educação socioambiental, com escolas públicas, né, do estado de Goiás, e a gente desenvolveu uma metodologia que ela é inspirada nos ninhos, né? Nos ninhos dos animais, especialmente dos pássaros, né? A gente tem um especialista em pássaros aqui hoje, né, presente na live, o Lucas, e talvez ele até poderia falar até melhor do que eu, assim, de como esses ninhos, eles são muito diversos, né, eles são feitos de materiais diferentes, de formatos diferentes, né, tem ninhos grandes, ninhos pequenos, ninhos que vão ser de madeira, ninho que é feito de terra. Então, a gente pensou nisso justamente nessa diversidade, né? Igual aqui, né? Eu acho que tanto o Lucas quanto o Samuel, a Yara também falaram, às vezes, de problemas que são semelhantes, mas cada um vem com uma ideia, com um pensamento, com uma invenção que é diversa, né? E aí a gente ficou pensando nessas possibilidades, assim, porque cada escola é um mundo, né? É um contexto específico, é um território específico, é uma comunidade específica. Então, a gente entende que a educação socioambiental, ela pode chegar nesses espaços, né? Ela pode ser construída nesses espaços de uma forma que dialogue melhor com esse território, né? Que não seja uma coisa, assim, que vem de um modelo pronto, imposto, né? Então, a gente tenta construir dentro desse diálogo, assim, entendendo realmente, assim, o que é o problema ali, né? Quais são as necessidades daqueles lugares. E aí, a partir disso, a gente vai pensando estratégias práticas e cotidianas. Isso é um ponto, assim, que para a gente é muito importante, assim, de como trazer para o mundo possível, né? Essa transformação, né? Então, até a pergunta, né, que mobilizou aqui esse encontro e toda a vivência, né, do que a gente pode fazer agora para mudar, para curar o mundo, né, não é amanhã. E eu acho que as crianças, elas têm nos cada vez mostrado essa urgência, né, de que essa mudança, ela tem que acontecer agora, né, ela não é no futuro, né, ela é no presente. Então, a gente tenta trabalhar essa metodologia de uma forma a criar espaços de aprendizado, que sejam espaços afetivos, que sejam espaços também
de segurança, assim, né, que as pessoas se sintam seguras para compartilhar um conhecimento, para construir um conhecimento, e principalmente a partir da curiosidade, a partir desse desejo, desse interesse do que você quer aprender, né? Porque eu acho que a partir disso a gente observa o mundo com outros olhos, né? Então, provavelmente a Yara aí deve ter algum interesse, né? Talvez ela possa nos contar, né? Por que quis falar sobre as sementes, sobre as plantas, né? Vem de alguma curiosidade dela, né? Algum momento aí que ela se aproximou disso, ela falou no início, né? Quando a gente ainda estava nos bastidores, né? Das frutas preferidas, né? E ali no jardim tinham várias dessas frutas também, né? Então, parte desse lugar, dessa experiência cotidiana da criança e, das educadoras e dos educadores também, né? Da gente também lembrar que essa curiosidade, essa inventividade, da gente se inspirar também nas crianças para buscar esse movimento, né? Acho que eu falei um monte de coisa, assim, fui me empolgando aqui, não sei se eu respondi muito na linha, assim, mas a gente trabalha com essa metodologia, já tem uns 2 anos que a gente entendeu de fato o que era isso, né, o que era essa proposta, e que tem a horta como essa ferramenta, como esse espaço de aprendizado, de experimentação, e que ele não está restrito também ao espaço físico da horta, né? Então, ele vai também para a cozinha, ele envolve a merenda, ele vai falar da compostagem com as minhocas, ele vai falar do território onde você está, das sementes que são daquela região, das sementes crioulas. Então, são várias conversas, né, que elas acontecem a partir e atravessando a horta também, né, a horta escolar. Maravilhoso esse projeto, Como Bárbara. você sabe da horta escolar que eu faço sempre? Eu Sério, suspeitei. Eu porque suspeitei. toda vez que eu volto para a escola andando, eu pego florzinhas. E você sai espalhando essas sementes, Yara? Não, eu só levo para casa, na minha bolsa. Olha só, você pode começar a fazer o seu motorhome aí, ó, a proposta do seu motorhome, na próxima caminhada que você fizer, você pega umas sementes também, e aí vai espalhando assim, ó, nos canteiros, uns terrenos que estão meio abandonados, aí você joga uma sementinha ali de mamão, uma sementinha de flor, e vai vendo o que nasce. Ótima ideia. Eu me lembrei da própria função do pássaro, né, dos passarinhos, né, que também foi que Yara mencionou, não agora, mas da presença dos pássaros no motorhome, né? Também, né, auxiliando nessa distribuição das abelhas. Das abelhas, mas lembra que a gente também mencionou sobre os pássaros, que a semente sai no cocô do pássaro e aí disso vai também surgindo outras, enfim, outras árvores. Essa ideia de reflorestar, né, quase, né? Mas olha, gente, eu vou passar agora para Carol, e Carol além de educadora, também é artista e escritora, né? E tem um livro infantil que é Muitos Mundos em um Só, né? E que você aborda a questão da diversidade, né, Carol, de olhares e experiências e de como podemos coabitar neste planeta. Então, eu te pergunto assim, enquanto educadora e estudiosa do budismo, como você acha que a empatia pode contribuir para promover as transformações necessárias na nossa sociedade e no planeta? Então, a empatia, né, é uma palavra importante na educação, na vida. Nem sempre é tão claro para a gente o que quer dizer. Uhum. Eu não sei se as crianças sabem essa palavra, conhecem empatia. Sabe algum exemplo do que significa? Nesse livrinho que a Ana falou, esse livrinho aqui, ó, que eu recentemente lancei em setembro, Muitos Mundos em um Só. Então, eu tento trazer um pouco esse convite, né? Na forma da arte, assim. Aqui tem o viajante, que somos nós, né? Nesse planeta, viajando, passando. E aí ele está olhando para outros seres, ó. Aí ele olha para baixo no rio, aí quem está ali embaixo? Quem conhece esse bicho? O que é, Yara? Peixes-boi. Peixe-boi.
Será que é uma mamãe e um filhotinho? Com certeza. Ou pode ser um papai e um filhotinho. Pode Mas ser são também. peixe-bois, com certeza. Com certeza são peixe-bois. Com certeza. A Yara conhece. E aqui, ó. Aqui tem outros bichinhos que ele tá vendo. Tu conhece esses, Yara? Ó, ele tá São olhando também. sirizinhos. Eu já vi ele numa praia, Barra de Mamanguape. Já vi esses sirizinhos. Aham. É que eu Só não sei o também nome. vivi a minha infância na mesma área que a Yara mora, então ela conhece. Sim, Yara. Não, é que eu viajo. Isso aí, com certeza, é um caramujo. Eu gostava de botar eles na mão, que tem essa conchinha comprida, assim, enroladinha, que eu brincava lá em Maracaípe, em algumas praias, assim, também, de Pernambuco. Então, essa capacidade da gente se interessar pelos outros seres, né? Muitas vezes a gente tem medo da natureza. Fica com medo dos bichos, fica com medo de andar de pé descalço, que vai se machucar, né? Então, como é que a gente pode não só viver com medo, mas também se vincular, se conectar? A empatia, ela tem a ver com a gente ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de imaginar como seria ver o mundo pelos olhos do outro, né? Entender o outro no mundo dele, né? Então, quais será que podem ser os tipos de vivências, né, que a gente pode ter para gerar isso, assim, para cultivar isso? Então, os pesquisadores dizem, tem algumas pesquisas recentes, que dizem que a gente já nasce com essa capacidade, que as crianças já têm essa capacidade, mas elas vão, às vezes, perdendo de acordo com o contexto cultural, né? Vão aumentando essa coisa da indiferença, né, de se sentir separado. Então, isso me lembra muito esse convite que a Bárbara também falou, né, do nosso lugar como educadores. Qual é o exemplo que a gente dá, né? Então, na Escola Caminho do Meio, onde eu trabalho, tem muita ênfase nessa questão do exemplo, né, desse trabalho do educador poder dar o exemplo para as crianças. Então, mas aí eu não sei se alguém mais quer falar sobre empatia, sobre dar algum exemplo sobre isso. Eu vou emendar aqui uma outra pergunta que tem a ver tem a ver com o que você colocou, porque, enfim, a gente depois desse bloco, assim, eu queria que a gente também falasse um pouquinho sobre os filmes do festival, né? Ah, sim. Tá? Mas eu queria ainda um pouquinho ficar contigo e pedir para tu falar um pouquinho, assim, sobre o conceito da responsabilidade universal, né? Ensinada pela sua santidade o Dalai Lama, como pode orientar o desenvolvimento de mentes científicas rigorosas, né, e criativas, e, ao mesmo tempo, críticas ao modelo econômico atual, e como sendo um dos principais responsáveis, né, pela crise planetária, né? Então, como é que a gente pode, enfim, apresentar um pouco essa perspectiva, considerando, enfim, essa ideia, né, dos exemplos que você acabou de mencionar, né, assim, educadores que facilitem, né, para os seus estudantes possibilidades de estar de um outro jeito aqui nesse planeta, sabe? A Sua Santidade Dalai Lama vem trazendo essa noção de responsabilidade universal, né? Da gente se sentir também corresponsável, em alguma medida, pela nossa atuação, né? E aí se conecta com a noção de empatia, como se a empatia fosse um ponto de partida, né? Mas essa empatia natural, essas pesquisas revelam que ela é mais assim, a gente tem essa se conectado com as pessoas que estão mais a nossa. Carol travou? E Lucas também, né? Carol, paralisou um pouco tua imagem. Ah, tá. Não, eu só estava dizendo que essa responsabilidade universal,
existem estudos que mostram que ela pode ser aprendida. A gente pode aprender e cultivar por meio da educação, se a gente percebe a nossa conexão com todos os seres. Então, a gente se sente responsável e ligado com quem a gente convive. E nem sempre a gente se dá conta que a gente está ligado com todos os seres do planeta, na verdade, com toda a vida, toda a biosfera. Mas se a gente prestar atenção e pensar sobre isso, a gente acaba percebendo essa ligação, né? Que a gente respira um ar coletivo, a atmosfera, que a ação que a gente faz aqui, ela tem um impacto, muitas vezes sobre a atmosfera, né? Então, são pequenas ações, às vezes não tão pequenas assim, mas ações que a gente atua em nível local, mas que geram um impacto global. Então, nesse sentido, essa é uma visão que tem tudo a ver com a ciência, porque a ciência também é um método experimental, né? Um método da gente ter uma hipótese e a gente investigar para ver se aquilo faz sentido. Então, nesse sentido, essa ideia da responsabilidade universal que o Dalai Lama propõe, que o budismo investiga, também é uma ideia experimental, como se fosse uma hipótese. E que quando a gente testa e investiga, se a gente duvidar e testar e pensar sobre, e aí a gente acaba chegando à conclusão que realmente a gente é interconectado, é interdependente, então talvez aquilo vire algo que possa influenciar a nossa forma de agir, né? No sentido da gente ter ações mais responsáveis, ações que queiram trazer benefício, né? E aí também tem a ver com a ideia da compaixão, que é quando a gente tem alegria de trazer benefício para os outros. Então, a gente começa a ter esse desejo, essa vontade de que a nossa vida traga frutos positivos, que nem a Yara estava falando, né? De sair... Todos os projetos das crianças, né? De limpar o mar, e de limpar os rios, e de limpar... Então, a gente começa a perceber essa alegria que brota no nosso coração quando a gente faz alguma coisa de boa, de positiva para os outros, né? Então, isso é um sintoma e um exemplo dessa perspectiva da responsabilidade universal, de como essa alegria pode ser construída coletivamente com esse benefício coletivo. É isso. Eu vi que o Lucas está de mão levantada. Não sei se... É que tu, né? Mãe, tu falou de empatia. Eu lembrei de um personagem que se chama Calvin, que eu tenho aqui um livro dele, que ele fala assim numa tirinha. Que não conhece esse personagem aqui. A imagem tá de lado. Então eu posso pegar aqui dentro do livro. É uma tira em quadrinhos, que ele tem uma historinha dele que ele fala, que tem uma fala que várias vezes eu me lembro dela, que ele chega num lugar onde tinha muitas árvores antigas, num bosque, tinha várias árvores antigas, daí ele chega e todas as árvores estão cortadas. Daí ele tem uma fala assim, poxa, as pessoas cortam todas as árvores que demoraram 1 milhão de anos para crescer e em uma semana sumiram do mapa. E daí depois ele fala, imagina se os animais demolissem um bairro inteiro só para plantar árvores. Eu sempre me lembro dessa fala quando a gente toca nesse assunto, que ele fala essa parte, né, que os animais destruindo uma cidade só para plantar árvores. Gente, eu acho assim que enfim, eu estava ouvindo vocês falarem agora esse exemplo que o Lucas acabou de relacionar, né, com um quadrinho, enfim, trazendo um pouco essa materialidade para o que tu falasse, né, Carol, e, enfim, e o atravessamento mesmo com todas as falas aqui, né, desde esse desafio que foi lançado, né, e aí, o que a gente pode pensar? Quais são os problemas que a gente identifica agora e o que a gente pode pensar para ideias para salvar o mundo, né? E aí é nessa perspectiva, né, do todo, né? Assim, uma ação individual, mas que é no benefício de muitos.
É muito bonito isso, assim, e quero agradecer a vocês. Antes de encerrar, não é bem, parece uma fala de encerramento, e já estamos bem perto disso mesmo, né? Mas eu queria, assim, considerando que aqui a gente está falando para muitas pessoas, mas o festival tem um interesse na educação, né, na comunidade escolar, então, pensando nas educadoras, nos seus estudantes, e aí, pensando também diretamente nessa relação do festival, que apresenta um conjunto de filmes, 37, né, mas que a gente fez uma pequena escolha, assim, aí eu queria, primeiro para as crianças, que elas comentassem, assim, se as dicas dos filmes que a gente assistiu, o que vocês têm a falar sobre eles, o que vocês indicam, por exemplo, para as outras crianças que estão vendo vocês agora. E eu abro aqui o espaço para vocês, e depois eu quero ver vocês também, meninas, nessa mesma direção. Lucas? Bom, eu gostei de todos os filmes, assim, eu achei bem interessante. Eu nunca tinha visto esse tipo de filme, assim, para criança, né? Mas, enfim, eu achei bem legal, recomendo. E foi bem legal esse festival, eu achei, gostei de ter participado. Nossa. Yara, você quer vir falar um pouco também dos filmes? Meus favoritos foram Evolução para Todos, 1 e 2. E o que tem então de interessante, assim, que alguém que te ouviu falar, Evolução para Todos, o que te chamou mais a atenção? O desenho é muito bonito, tem uma boa interpretação, é muito divertido e eu aprendi muito com ele. Maravilha. E Samuel, você quer falar também? Sim. Gostei muito dos filmes. E deles, o meu favorito foi Dente de Leão, Pegada Ecológica. Gostei muito. Conta uma história bem engraçada. Só uma pistazinha, assim, de que história engraçada é essa? Tem como tu falar? É meio que um homem estava varrendo o quintal dele. Aí tinha um outro meio que espiando lá, olhando o cultivo dele. Aí o homem que estava lá cuidando do jardim, que eu esqueci o nome, ele mostrou um pouquinho do que ele tem na casa dele, que é para ajudar o planeta. E o outro fica lá aprendendo. Aí depois, o que estava cuidando do jardim, meio que ele sai da casa dele e deixa o outro que estava observando no comando. Só que a irmã do homem que estava observando o outro, ela estava indo visitar ele, e como ele estava no comando de outra casa, aí ele falou para a irmã dele que aquela era a casa dele. E também depois disso, apresentou meio que o que é a pegada ecológica. Maravilha, Samuel. A pegada ecológica é meio que como a gente contribui para a gente salvar o planeta. Então, a gente tem que ter uma pegada ecológica bem baixinha para poder ajudar o planeta. E depois disso, a irmã dele descobre que ele estava só enganando ela, e no final rola uma festa na casa do outro homem. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. E quando aí o homem estava regando jardim, chegou na casa e o outro estava no comando,
Aí ele chamou o homem dizendo que ele era o vizinho, sendo que o homem estava regando o jardim e morava na casa que tinha deixado no comando o outro. Então, ele acabou indo lá e a irmã do outro foi lá visitar a casa. Eu estava lá cheia de tecnologia, então ela decidiu meio que vender algumas as coisas do outro homem, entendeu? Que era o irmão dela. Então, ele também tinha uma cama, que era uma cama falante, que quando ela teve a ideia de vendê-la, aí o irmão da menina falou assim, não, minha cama falante não. E depois ela descobriu que, na verdade, a escrita era um deles. E depois, como eu disse, rolou uma festa lá no quintal. Obrigada, Samuel. Vocês querem comentar alguma coisa dos filmes, meninas, também? Qual filme chamou mais a atenção de vocês? A minha dica, na verdade, é a mesma da Yara, assim, eu gostei muito do Evolução para Todos, parte 1 e parte 2. Eu acho muito... É isso, primeiro que é uma animação muito bonita, assim, visualmente, né? É bem gostoso de ver. E eu acho que mostra esses bastidores, né, da ciência, assim, né, de como que é um laboratório, o que está envolvido ali numa pesquisa. Acho que mostra também, né, como uma mesma pesquisa você pode ter colaborações de diferentes áreas, né, da antropologia, da biologia, né, porque é um vídeo que vai falar da evolução humana, né. Então, eu gostei bastante, assim, dessa animação, mas também recomendo os outros filmes, a seleção estava muito bacana, assim, acho que para dar esse gostinho, né, para começar a falar de outras questões, para ser um disparador mesmo de ideias, né, de projetos, acho que vale muito a pena, assim, os filmes. Então, eu adorei também a seleção. Eu achei muito engraçado esse filme que o Samuel falou e achei mais engraçado ainda o Samuel contando. Gostei muito. A cama falava e até fazia massagem, né, Samuel? Assim, um exagero. Muito interessante. Mas o que eu mais gostei foi o filme chamado Consciente Coletivo, que também era uma animação e que mostrava uma criança que queria entrar na universidade. E aí, através dos olhos dessa criança, então, tudo que ela via de tão interessante na universidade dela, ia contando várias iniciativas e várias pesquisas de coisas bem práticas, assim, que iam ser desenvolvidas e que iam ter uma aplicação direta na vida. Ela fala de energia eólica, turbinas, uma série de invenções que falam desse futuro. Ela diz que a universidade é como uma máquina do tempo que mostra o futuro. Então, maravilhoso, assim, achei o filme muito legal para discutir esse tema da importância da ciência, né? E a relação direta com a nossa vida, assim, cotidiana. Eu achei uma super dica. E um outro filme que também me tocou bastante é aquele Cuna, que é uma animação também bastante sensível, mais poética, né? Mas que também mostra de uma forma muito bonita essa questão da interdependência, né? Essa questão esteticamente, poeticamente, mas bem sensível, eu achei bem bonito. Maravilha. Então é isso, com essas dicas agora, enfim, conclamo aos professores que sigam o festival, né, e vejam o restante dos filmes, são 37, e cada um, assim, com possibilidades de estimular, né, de inspirar práticas pedagógicas com seus estudantes, ou mesmo as questões puramente estéticas, né, de ver um filme juntos, assim, e a partir disso
surgir ideias, enfim, um pouco como a gente fez aqui, né? Os filmes foram norteadores também desse encontro. E dito isso, eu quero dizer assim que a gente chega realmente agora ao fim, né? E quero agradecer profundamente a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente. Como eu falei antes, não foi só esse encontro aqui, né? A gente fez algumas vivências e a partir disso foi um momento muito especial, assim, de poder conhecer um pouco mais vocês. Algumas pessoas já conhecia, né? Mas assim essa proximidade, assim, da gente pensar juntos, ideias potentes, essas invenções todas que as crianças apresentaram aqui e vocês crianças apresentaram aqui, assim, muita gratidão mesmo. E eu passo assim a palavra aqui para vocês darem uma despedida, enfim, e aí a gente segue para o encerramento. Bom, eu gostei muito dessa live, gostei muito desse projeto. Então, achei muito legal. Então, dando uma despedida, né, já que é o final agora eu esqueci o nome, mas esse Ciências e Cinema, né, desse projeto da Ciências e Cinema, com 37 filmes. Eu gostei bastante, então tô dando uma despedida aí, porque esse era como se fosse o último episódio. Obrigada, Lucas. Yara, você quer falar? Quer se despedir? Nem um tchauzinho para todo mundo que te ouviu até agora. Tchau. Tchau. Obrigada por estar aqui, Lucas. Muito obrigada, eu agradeço por estar aqui. E agradeço pelo que eu estou vendo que existe no YouTube, um clube de astronomia, que está muito feliz com as invenções. Agradeço a todo mundo que está publicando coisas legais sobre a nossa live e agradeço a todo mundo que está assistindo. Obrigada, Yara. Samuel, você quer vir? Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui da live e também foi muito legal conhecer também Lucas e Yaya. Carol, você quer vir? Também queria agradecer. Queria dizer que eu adorei conhecer. O Lucas já é meu filho, né? Para quem não percebeu ainda. Mas conhecer o Samuel e a Yara foi muito legal. Conhecer a Bárbara também, um pouquinho. E queria dizer que eu adorei as invenções. Adorei os desenhos também, que o Samuel fez no Paint, né? E a Yara fez com lápis e também com Lego, né? Eu achei o máximo. Eu adorei o telescópio em cima do motorhome. E eu acho que a gente devia fazer uma viagem todo mundo no teu motorhome, Yaya. Será que cabe? Eu ia adorar esse passeio com você. E nada de ficar em pé, porque nada de ficar sentado, porque a gente pode ficar em pé. E aí a gente ia poder olhar as estrelas de noite naquele telescópio. E comer mel de abelha. E muitas frutas maravilhosas. Queria agradecer a Ana Bárbara e o Felipe e o pessoal da organização também do festival. E agradecer também quem está acompanhando. Obrigada, Carol, também. Bárbara. Bom, agradecer também todo mundo que está acompanhando aí a transmissão, a Ana Bárbara, o Felipe pelo convite, né? A gente tem tido essas oportunidades de troca, assim, são sempre muito, muito enriquecedoras, assim, saio muito feliz, assim, dessas conversas que a gente tem oportunidade
E mais ainda com essa conversa que foi super especial aqui, né? Com a Yara, o Lucas, o Samuel, a Carol também, que conheci agora, né? E espero que a gente possa seguir inventando e criando outros mundos, né, possíveis, né? Mundos mais saudáveis, mundos mais alegres, né? E mais divertidos também para a gente poder conviver junto, né? Então, só agradecer mesmo, foi um prazer, adorei. Obrigada, minha gente. Obrigada ao pessoal da organização também. E é isso, a gente encerra agora a nossa live, acompanha os filmes e vê os outros encontros que estão disponíveis, né, no canal do Conkids. É isso, obrigada.